Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um Papo 68 do Geração 68, sempre na luta. Já pedimos para vocês que, se não fizeram ainda, façam. Vai lá, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, ajude a divulgar, porque aqui a gente tem bastante informação para que isso que ocorreu em nosso país, infelizmente ocorreu, nunca mais aconteça, para que seja sempre lembrado. E nesse Papo 68 de hoje, nós vamos falar sobre Onestino Monteiro Guimarães, né? Foi um líder estudantil brasileiro, estudante de geologia, foi presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, da FEUB, e em razão de sua militância no movimento estudantil foi preso por 4 vezes. E na próxima terça-feira, no dia 10, vai fazer 50 anos de sua prisão. Eu vou aqui chamar a jornalista Cecília Cavalcante para estar com a gente, como sempre esteve no Papo 68. Também já vou adicionando aqui para conversar conosco Marcelo Chueire, que é engenheiro, professor, atua há muitos anos em desenvolvimento sustentável, foi secretário de desenvolvimento de Embu das Artes e Guarulhos, diretor técnico da Agência de Desenvolvimento de São Paulo e Guarulhos e militante também do Movimento Geração 68. E, para continuar esse bate-papo com a gente, vamos chamar a Beth Almeida, professora do Departamento de Química da Universidade Federal da Paraíba, né? Ela também participou do Sindicato Nacional dos Professores Universitários até a sua aposentadoria em 2003. Dedica-se hoje, então, à militância por memória, verdade e justiça. Escreveu Paixão de Onestino, biografia de Onestino Monteiro Guimarães. Boa noite a vocês. Mais uma vez peço, compartilhem nosso canal, se inscrevam nele. Vamos fazer com que essa memória prevaleça para que isso nunca mais aconteça. Cecília, passo a bola para você. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do momento que a gente estiver assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, muito bem-vindos ao canal YouTube do Geração 68, para esse Papo 68, hoje com a Beth Almeida e o Marcelo Chueire, nosso turco, né, conhecido. E o Papo 68 hoje vai falar desse personagem, Onestino Guimarães, que foi, né, foi desaparecido, né? Ele não desapareceu, ele foi desaparecido pela ditadura militar. E a importância da gente falar sobre isso hoje é, para além de homenagear o Onestino, uma figura que o Marcelo conheceu, a Beth conheceu, não faz tanto tempo assim, para mostrar que não faz tanto tempo assim na história que a barbárie aconteceu nas mãos de militares que queriam o poder. E a gente quase caiu nessa esparrela novamente. Eu li uma frase que o Onestino disse, foi publicada, que diz assim: a minha situação é de uma vida na clandestinidade forçada. Sofri vários processos, alguns já julgados. Eles mostram com clareza o particular ódio e a tenaz perseguição do qual sou objeto. Por diversas vezes fui ameaçado de morte. Ou seja, se você tem uma opinião diferente, uma visão diferente da vida, você é ameaçado de morte e, muitas vezes, e naquela época, assassinado. Eu passo a palavra à Beth, que conheceu o Onestino, escreveu o livro Paixão de Onestino, a biografia dele, para contar quem era o Onestino, a pessoa, né? Boa noite, Beth. Boa noite, Cecília. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Marcelo. Boa noite às pessoas que estão assistindo esse programa. O Onestino era uma pessoa excepcional, ele tinha um carisma pessoal muito grande, atraía a amizade, o afeto das pessoas, tinha uma capacidade de liderança imensa. Na UNB, ele era realmente um líder, e todos admiravam, todos seguiam, todos respeitavam.
e ele se formou politicamente na UNB, conviveu com todas as pessoas da época que tinham liderança no movimento estudantil, Lenino Bueno, Samuel Babá, Paulo Speller, vários outros. E ele se elegeu presidente da FEUB, que era a Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, foi preso algumas vezes, estando lá em Brasília, e quando ele foi solto da última prisão, foi em final de novembro de 68. Então, ele ficou um pouco escondido, e logo em seguida veio o AI-5, que tirou o direito de habeas corpus das pessoas, e ele teve que entrar na clandestinidade. E ele saiu de Brasília nessa época. Ele estava casado e foi para São Paulo e passou a viver, como disse a Cecília, como a Cecília citou o que ele escreveu, ele passou a viver na clandestinidade forçada. E lá ele continuou a ter atividade política, ele visitava as universidades, ele organizava um movimento de oposição no meio estudantil à ditadura, que naquela época estava em plena vigência de AI-5, e ele era uma pessoa muito perseguida, recebia ameaças de morte permanentes, e ele escreveu um documento chamado Mandado de Segurança Popular, em que ele explica a situação dele, ele faz um histórico da vida dele, e ele diz que a razão, o motivo da perseguição dele era ele estar ligado às causas populares, à causa da transformação social em prol da classe trabalhadora, da população do país. E ele, durante esse tempo, ele continuou a participar do movimento estudantil na UNE, ele foi eleito vice-presidente em 68, naquele congresso, no pós-congresso da UNE, que foi desbaratado pela repressão naquela época, mas o presidente eleito, que foi Jean-Marc von der Weyden, foi preso. Então, Onestino assumiu a presidência. E, mais tarde, em 1971, houve um congresso clandestino da UNE, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, com cerca de 200 delegados, acho que 230, se não me engano. E nesse congresso, que não é divulgado, pouca gente até sabe que existiu, ele foi eleito presidente da UNE. Então, ele foi presidente interino, substituindo Jean-Marc, mas depois ele foi presidente eleito. Só que depois disso não houve mais congresso da UNE, as lideranças estavam ou mortas, ou desaparecidas, ou fora do país, e a UNE ficou em refluxo, praticamente sem conseguir existir. E justamente no ano de 1973, quando ele estava vivendo no Rio de Janeiro como clandestino, ele, então, foi preso daquela maneira que faziam na época, que era, na verdade, um sequestro, não tinha nenhum registro oficial da prisão, e ele, então, simplesmente foi sequestrado, a prisão dele foi um sequestro, e depois ele não foi seguido, a família procurou e tudo, mas não conseguia localizá-lo. A mãe dele recebeu uma autorização para visitá-lo já em Brasília, quer dizer, ele saiu do Rio, foi preso no Rio de Janeiro e foi mandado para Brasília. Dona Maria Rosa conseguiu autorização para visitá-lo em 24 de dezembro de 1973, mas a visita não se concretizou. Ela foi avisada de que ele não estava ali. E já em 2010, 2012, no site que é mantido, no site anestinoguimarães.com.br,
uma pessoa informou, uma moça que autoriza que o nome dela seja citado, que é Maria Aparecida Schumacher. Ela foi presa em São Paulo, no DOPS, e durante o interrogatório dela, o nome dele foi citado e ela foi acusada de ter ligações com ele, de movimentos relacionados com ele. Mas ela ouviu um investigador dizer: o Onestino está morto. E depois disso, então, as referências a ele foram retiradas do processo dela, ela foi solta. Isso aconteceu na segunda quinzena de janeiro de 1974. Então, a gente tem aí uma indicação que se soma a esse fato de a mãe dele não ter conseguido vê-lo em 24 de dezembro de 73. Então, nessa época, ele realmente já devia estar morto. E agora o que nos resta é continuar a tentar buscá-lo. Marcelo, queria perguntar uma coisa para você diante disso que a Beth colocou, né? Então, o Onestino foi uma liderança estudantil e eleita, né? Nesse período, e você também foi presidente, né, do Conselho de Centros Acadêmicos, né, da USP, e um pouco mais adiante. Queria saber de você se você teve alguma... Nesse momento, vocês eram estudantes, e inclusive geologia, mais uma vez, né? Assim como Alexandre Vanucci, né, e outras pessoas que a gente conversou eram da geologia, acho que o Adriano Diogo também, né? Você teve algum tipo de ligação no movimento estudantil com o Onestino? Conversaram alguma vez? Planejaram alguma coisa? Como que foi essa relação de vocês? Microfone, Marcelo. Eu conheci o Onestino em 1970, né? Nesse momento, a gente já tinha passado aí pelas jornadas de 68, que foi o ano que eu entrei. Tinha vindo o Ato 5, momento de enorme repressão em todos os níveis da sociedade brasileira. Eu estudava na Poli, né? Também fazia licenciatura em Física, mas a minha escola principal era a Poli, e no final de 69 a gente ganha, né, uma eleição para o Grêmio Politécnico, né, que naquela época estava na mão de uma posição meio conservadora. A partir dessa vitória, o Grêmio tinha uma grande estrutura, né, e uma força muito grande, era uma escola muito grande, 3.000 alunos. Nós começamos a nos articular com os outros centros acadêmicos da USP para criar uma nova organização que juntasse todos, né? As entidades gerais, né? O DCE, Diretório Central dos Estudantes da USP, a UEE, e todos os UEs do Brasil, e a UNE, principalmente, foram colocados na clandestinidade pelo AI-5. E dentro desse trabalho, né, eu conheço, né, o Onestino, né, que se apresentou como presidente da UNE. A gente, né, sabia que ele tinha sido eleito vice-presidente do Congresso de Biúna em 68, o presidente era o Jean-Marc. Depois o Jean-Marc é preso, é trocado por embaixador, e aí tem um novo encontro, né, que a Beth já citou, onde o Onestino é confirmado como o presidente da UNE, né? Então, nós estávamos, naquele momento, numa militância de resistência, né, contra o período mais grave e violento da ditadura, e o movimento estudantil era uma das forças reais que se mantinha minimamente organizado, né? E a USP, o processo se fortaleceu. E o contato com o Onestino, foi muito saudado. Ele não tinha só contato comigo, tinha contato com várias lideranças, centros acadêmicos, etc. E a gente estava naquele movimento de uma reorganização. No ano seguinte, 71, a gente cria o Conselho de Centros Acadêmicos da USP formalmente, né? E aí eu acabo, né, me tornando o presidente por 2 anos, exatamente nesses anos mais terríveis. O contato com o Onestino foi fundamental, né?
A gente tinha uma inspiração nele, o Onestino, tanto como liderança política, né, como uma pessoa de visão, como um ser humano muito diferenciado, né? Uma pessoa que se preocupava com cada um, né? Tinha uma relação empática com as pessoas, procurava entender as situações, né? Não era aquele tipo de liderança meio autoritária ou meio que vinha dizer o que tinha que ser feito. Eu diria que essa ligação, né, com o nosso movimento da USP e outros, né, que ele percorreu várias universidades e tudo, buscando fazer essa articulação do movimento estudantil, ele realmente teve um papel inspirador muito grande, né? Eu acabei me tornando também amigo pessoal dele, né? Mas talvez o maior amigo daquele período tenha sido o Onestino, né? A gente se encontrava muito a partir de um certo momento, também para encontros, troca de ideias, etc., né? Tem algumas questões assim que me marcam muito dele, né? Ele era um exímio jogador de xadrez, né? E ele já tinha um tabuleiro de xadrez que era uma caixinha assim dobrável, né? E dentro já tinha as peças do xadrez, né? Que se encaixavam por pinos e tal. Bom, eu nunca ganhei uma partida do Onestino, né? Ele realmente era genial no xadrez. Enfim, digo isso como mais uma das características, uma coisa, né, ele tinha uma atividade política, cultural, pessoal, enfim, ele era um líder em todos os sentidos, né? No início de 73, né? E aí você até citou, Rodrigo, a questão de ser também geólogo, né? Coincidências, né? Com o Alexandre Vanucci, uns 3 dias antes da prisão do Alexandre Vanucci, houve um encontro, né, que marca muito a minha vida, eu, o Onestino e o Alexandre, né? O Alexandre era de uma organização diferente, ele militava também, além do movimento estudantil, na LN, né? Eu e o Onestino militávamos na AP, Ação Popular, e fizemos uma reflexão profunda sobre o momento, era o momento mais grave da ditadura mesmo, e pensamos em muitas coisas do que precisava mudar, né? A nossa ação precisava se adequar mais, estávamos muito isolados, né? Embora o movimento estudantil da USP e de outros lugares ele era significativo, né? Não se dobrou em nenhum momento. A gente brincava que a USP era a aldeia gaulesa, né? Aquela ideia das histórias do Asterix, né? O único lugar onde o Império Romano não tinha controlado. Mas, enfim, essa reunião, acho que foi 13, 14 de março de 73, alguns dias antes da prisão do Alexandre, né? E, aliás, tanto o Alexandre como o Onestino entraram em primeiro lugar, né, nas suas respectivas faculdades de geologia, né? Além de toda essa militância, consciência social, eram alunos aplicados, enfim, né? Nada daquilo que a própria ditadura tentava colocar, que o movimento estudantil era formado por profissionais, maus alunos, que não tinham conexão com o seu próprio o seu estudo, né? A sua formação na universidade, né? Enfim, é isso. Aí chega 73, é um ano crítico, né? Vem a morte do Alexandre, a gente responde, né, pela USP com a missa de 30 de março de 73, 2 anos antes da missa do Herzog, né? Na verdade, a missa do Herzog já é um pouco... A gente já sabia o que fazer, né? Uma forma onde a gente poderia ter milhares de pessoas participando, mesmo se confrontando com a ditadura. Depois disso, o ano foi uma sequência de fatos graves, né? Houve prisões em massa na USP em abril e maio. Eu fui preso pela primeira vez nesse momento. Desde essa primeira prisão, a obsessão deles era encontrar o Onestino Guimarães, né? Deu para ver muito claramente que ele era uma figura marcada, né? Eu nunca reconheci que o conhecia sequer, porque isso só levaria a mais problemas. Não quer dizer que eles acreditaram, mas, enfim, nunca admiti isso, né?
Depois, no segundo semestre, já em setembro de 73, vem a segunda prisão minha, a minha prisão mais grave, né? Começa em setembro, eu fui preso dia 4 de setembro, já entrei lá apanhando, e eles queriam saber aonde estava Onestino Guimarães. Era uma obsessão deles, né? Do DOI-CODE, e tinha um órgão da repressão, o CENIMAR, o Centro de Informações da Marinha, que ele era especializado na AP, na Ação Popular, né? Que eles consideravam o grupo mais bem formado politicamente, mais estratégico. Então, o CENIMAR tinha uma visão de que precisava destruir a Ação Popular simplesmente, né? E eles estavam lá no DOI-CODE em setembro, outubro, e a pergunta era principalmente essa: onde está Onestino, né? Enfim, o Onestino já não vivia em São Paulo, tinha mudado para o Rio de Janeiro. Já naquela época da morte do Alexandre, ficou claro que aqui em São Paulo a situação era bem complicada, né? Ele se muda para o Rio, agora está com uma nova companheira, né? Não é a Isaura, a mãe da Juliana, e aí ele acaba preso no Rio de Janeiro, e todos os dados convergem para o dia 10 de outubro, né? O dia da prisão dele, e depois nunca mais ele, pelo menos, foi visto, né? Tem esse fato que a Beth citou há pouco, né? De terem falado que ele estava morto, mas, enfim, ele estava naquela lista não só para morrer, mas para desaparecer, né? Negar a família até o luto, o enterro, a transição, né? Que é muito importante, né? Enfim, é um dos casos graves, né? Da história da ditadura. Junto com ele, outros desaparecidos, toda a diretoria da UNE na época, ou a maioria, né? Também foi presa e desaparecida. O Gildo Lacerda, o Fernando Santa Cruz, e outros, né, que não estou lembrando o nome, Mata Machado, enfim, várias lideranças também. Praticamente toda a cabeça da USP na época, ela estava realmente jurada de morte pelos malditos militares, né? Então, todos eles não só foram mortos, como seus corpos desapareceram, né? Enfim, esse é aquele momento desastroso para a história do Brasil. E em setembro também tem o golpe do Chile, né? Eu estava no DOI-CODE quando houve o golpe do Chile. Enfim, foi um momento realmente infernal na América do Sul, da implantação de ditaduras e radicalização das ditaduras ao extremo. Eu queria perguntar para os dois, tanto para a Beth como para o Marcelo, porque eu acho que a gente está falando da pessoa do Onestino, vocês já falaram, mas é importante a gente entender que, como também não é uma história tão ontem, né? Porque nós estamos aqui como testemunhas desses fatos, quais eram as ideias, né? Eu acho que é importante porque a direita, a extrema-direita no Brasil, ainda vende muito essa ideia de comunista come criancinha, ou, né, que vai ser sei lá o quê. Enfim, tem toda uma ideia deturpada de um movimento político verdadeiro enfim, de ideias de liberdade, de democracia. Então, eu acho que seria legal, vocês que conheceram Onestino e que foi presidente da UNE depois do Jean-Marc que todos vocês conhecem muito bem, porque a gente já fez várias, né, entrevistas com o Jean, e, enfim, a gente sabe a opinião dele sobre várias coisas, mas seria legal vocês contarem para a gente qual era a ideia, né? O que estava, assim, o que fazia o Onestino ser tão perigoso, muito entre aspas, para os militares, né? Qual era essa ideia de liberdade, de democracia que estava por trás disso tudo? Vamos começar pela Beth? O Onestino,
sempre provou essa capacidade de liderança muito grande. Como o Marcelo disse, era uma pessoa que tinha uma empatia muito grande com todos, e isso influenciava nessa capacidade de atrair as pessoas, de inspirar respeito, inspirar confiança. Então, ele era uma liderança muito carismática, e por isso ele era perigoso para a ditadura, porque ele era capaz de organizar e de conduzir, digamos, a massa estudantil. Isso era muito perigoso para a ditadura. E no governo Garrastazu, no período Garrastazu, foi um período de caça, realmente, de extermínio aos opositores da ditadura, tanto aos combatentes armados, principalmente dos movimentos como a ALN, liderado por Carlos Marighella ou por Carlos Lamarca, que eram movimentos de oposição armada, mas também a outros movimentos, como a Ação Popular Marxista-Leninista, a qual pertencia o Onestino, pertencia o Marcelo, e o Gildo Lacerda, e o José Carlos Mata Machado, e Humberto Câmara, Paulo Stuart Wright. Todo esse pessoal esteve em São Paulo em um congresso da Ação Popular Marxista-Leninista em agosto de 1973. E, a partir desse congresso, com a ajuda de um cunhado do José Carlos Mata Machado, as pessoas foram seguidas e foram presos o José Carlos Mata Machado, o Gildo Lacerda, o Humberto Câmara, o Paulo Stuart Wright e, mais tarde, já em outubro, o Onestino. E essas pessoas todas estavam realmente marcadas para morrer. Eram lideranças, eram dirigentes da Ação Popular Marxista-Leninista e faziam parte desse plano de extermínio da ditadura, de exterminar seus opositores. Que, quando chegou o Geisel ao poder, ele tinha aquele plano de extensão lenta, gradual e segura, mas a condição prévia para se dar essa extensão lenta, gradual e segura era o extermínio dos opositores da ditadura. Isso, inclusive, hoje está provado, há documentos lá dos Estados Unidos, da Biblioteca do Congresso, foram encontrados lá na Biblioteca do Congresso estadunidense, que mostra que havia um acordo entre o Departamento de Estado dos Estados Unidos e os generais da ditadura para realmente matar os opositores. Então, eles mataram os armados, mataram os não armados, como a Ação Popular Marxista-Leninista, e depois até aqueles como os dirigentes do Partido Comunista Brasileiro, que tinham renunciado à luta armada, eram partidários da revolução por meios pacíficos. Onestino era partidário, era um opositor da ditadura, era favorável à democracia, a derrubada da ditadura para se ter democracia no país, e era partidário do socialismo. Ele queria que existisse socialismo no Brasil para que as classes oprimidas, a classe trabalhadora, tivesse uma vida melhor, uma vida, digamos, digna, e ele compreendia que, para isso, era necessário que a ditadura fosse derrubada. E por isso ele era perigoso, por isso ele estava marcado para morrer e foi perseguido até ser preso e depois ser morto, realmente. Isso. Bom, a Beth já falou muita coisa, né? Nós tínhamos um inimigo claro pela frente, que era a ditadura. Então, a questão da luta pela democracia era um ponto central.
Tínhamos um projeto de o Brasil se transformar, em algum momento, um país socialista, né? No meu caso, de muitos, né? Por um processo de luta, né? E que, naquele momento, pelo menos, não se colocava a questão da luta armada. Havia uma divisão profunda em vários segmentos de esquerda quanto a essa questão de que se a luta armada era um caminho, né? Na minha visão e de muitos, a luta armada isolou profundamente uma parte importante dos que se opunham à ditadura. Mas, enfim, esses eram dois grandes eixos, né? A gente lutava pela democracia. Não era à toa que o Ernestina era o presidente da UNE, que eu estava lá com o presidente do Conselho de Centros Acadêmicos, que a gente trocava muito sobre isso. A gente acreditava em fazer ressurgir as entidades, né? As entidades dos setores sociais, no nosso caso, dos estudantes, fortalecer o sindicato, associações de bairro, etc. Enfim, todas as organizações sociais que podiam se colocar naquela época, né? Então, existia uma visão de que era preciso se opor à ditadura, mas tendo uma prática e um discurso que levasse um apoio de uma grande parte da população e dos segmentos que a gente buscava representar, né? Assim, quando mataram o Alexandre, nós não propusemos fazer um quebra-quebra ou jogar bomba molotov no DOI-CODE, etc. Nós propusemos uma missa, né? Que era algo que as pessoas, embora numa situação limite, poderiam estar participando, que nos uniu a outros setores, né? O Dom Paulo, como arcebispo da maior arquidiocese católica do mundo e do Brasil, se colocou na linha de frente disso, a OAB apoiou, a ABI apoiou, o Ulisses Guimarães, que era o presidente do MDB, apoiou, enfim, nós conseguimos formar uma aliança pela democracia. Quer dizer, a nossa resposta buscou ser algo que pudesse mirar o inimigo, né, e denunciar todos os absurdos e a barbárie que estava acontecendo, mas algo que pudesse ser assumido e pudesse reunir forças, né, para se contrapor à ditadura, né? Então, havia visões diferentes, sim, né? Eu expresso a minha opinião aqui, que era parecida e, em parte, inspirada pelo Ernestina, né? Houve um debate muito grande, inclusive na Ação Popular, né? Eu também era militante. Uma parte da Ação Popular cindiu, saiu da Ação Popular porque defendia a luta armada imediata a partir da região do campo, etc., e que era uma visão diferente da nossa, né? Enfim, é um debate ainda difícil, né? Complexo de fazer até hoje, mas esse debate era real. Contra a democracia, pelo socialismo, havia visões do que fazer, né? De como se relacionar com a população, com segmentos que nós representávamos, como nos relacionar com outros setores democráticos que não tinham a mesma visão que nós, né? Tudo isso foi um momento bastante importante e que a gente, né, em parte respondeu na prática, com ações como o plebiscito contra o ensino pago, como a missa, etc. Estou falando ali nós da USP, né? Mas, em parte, tivemos imensas derrotas com todas essas prisões em massa, a desorganização de movimentos, a prisão, tortura, em muitos casos, morte, desaparecimento das principais lideranças. Abre o microfone, Rodrigo, por favor. Olha só, nós já passamos aí de meia hora, né? Geralmente a gente faz 30 minutos, mas eu queria fazer mais uma pergunta antes de saber se a Cecília quer colocar mais alguma coisa para a Beth e para o Marcelo. Não, Rodrigo, vai nessa.
esse momento que vocês tiveram de luta, né, e de todo esse processo aí contra a ditadura, pela democratização, né, e foi muito complicado, como o Marcelo colocou, foram vitórias, mas também tiveram derrotas, né. Agora, nós fazemos parte, eu me sinto como parte, né, mas esse movimento que está aqui, esse canal do YouTube, é o Movimento Geração 68, sempre na luta. Queria perguntar para a Beth e para o Marcelo, diante de tudo isso que vocês passaram lá atrás, vocês trazem algumas derrotas, né? Algumas mortes, algumas pessoas tombaram nesse processo, mas vocês conseguiram a redemocratização. E a pergunta que eu faço é: o que faz vocês continuarem sempre na luta? Começar pela Beth. Boa pergunta. Bem, desde, não sei, 17, 18 anos, eu entrei na universidade com 18 anos, e já antes disso eu me interessava digamos, pela sociedade, pelas pessoas, comecei a descobrir o que eram classes sociais, o que era a opressão de classe, e comecei a ter em mente esse ideal de uma sociedade justa, de uma sociedade em que todas as pessoas tivessem direitos, pudessem usufruir de uma vida digna, sem privações, sem opressão, com o seu trabalho retribuído de modo justo e com uma vida confortável, boa, feliz, porque todas as pessoas merecem isso. E pessoas como o Onestino, como os dirigentes da AP, que foram presos e mortos na mesma época em que ele, que eram Mata Machado, Gildo Lacerda, Paulo Stuart Wright, Humberto Câmara, todas essas pessoas lutaram por isso também. E o preço da participação dessas pessoas nessa luta foi a morte. Aqui na UNB nós tivemos também militantes como a Ieda Santos Delgado e Paulo de Tarso Celestino da Silva, que também são desaparecidos. Eram estudantes da UNB, se formaram, lutavam por esses ideais também, e também foram mortos e são desaparecidos. Como o Marcelo já citou antes, as famílias não tiveram o direito de fazer um luto, de dar um funeral digno a seus filhos. E esse ideal que ainda continua conosco, e a lembrança, a memória desses nossos mortos, nos dá uma energia, uma força, um impulso para que se continue na luta. E a nossa luta envolve também o esclarecimento do destino dessas pessoas. Nós também lutamos para saber o que aconteceu com essas pessoas. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos está sendo recomposta e tinha sido extinta pelo governo anterior, que é um governo que gostaria de sepultar essa história toda. Mas para nós não, para nós essa história precisa ser estabelecida, a verdade precisa ser esclarecida para que o país possa realmente avançar, porque nós vivemos uma situação em que o país tem a sua história varrida para debaixo do tapete. As pessoas não sabem o que aconteceu. Muita gente não sabe que a ditadura torturou, ou não acredita, não quer acreditar. Mas isso aconteceu, isso é verdade. Nós somos as testemunhas, estamos aqui para falar disso, para relatar isso, e estamos aqui para erguer a nossa voz e exigir que os nossos companheiros sejam encontrados, os corpos, que as circunstâncias da morte, do desaparecimento sejam esclarecidas. Isso é possível, existem documentos, registros das cadeias de comando,
existem ainda testemunhas, pessoas vivas, e é nosso dever também procurar essa verdade, procurar saber o que aconteceu com eles. E nós tivemos a Comissão Nacional da Verdade, que fez uma série de recomendações, fez 29 recomendações. Uma dessas 29 recomendações foi justamente a investigação para se saber o que aconteceu com os nossos mortos e desaparecidos. Nós também temos essa dívida com eles. Algumas pessoas, talvez uma dezena, um pouco mais de pessoas, tiveram seus restos mortais encontrados, as famílias conseguiram saber o que aconteceu com eles, mas há centenas desses da cidade que nós não sabemos ainda o que aconteceu, o Anestim é um deles. E nós temos milhares também de pessoas no campo, de camponeses, que também lutaram contra a ditadura e foram exterminados. No Nordeste é emblemática a história do Pedro Teixeira e os dois da Paraíba, que eram conhecidos como Nego Fuba e Pedro Fazendeiro, que eram líderes rurais, são desaparecidos. Então, tudo isso nos faz pensar que a gente precisa continuar lutando, primeiro, pelo ideal de uma sociedade justa, de uma humanidade que avance para o seu progresso, e pela justiça para com os nossos mortos, para que a gente possa avançar com mais segurança, com a certeza de que a história está do nosso lado e nós não viramos a página sem saber exatamente o que se passou, o que aconteceu na nossa história. Bom, esse momento realmente marcou a minha vida e definiu minha vida, né? Eu me formei, acabei me formando engenheiro, perdi um ano por causa das prisões, me formei professor na física, mas a minha vida toda sempre estive envolvido em movimentos, né? Trabalhei em empresas, em 1978, elegemos um deputado que era a maior expressão do movimento estudantil da USP, Geraldo Siqueira, fui trabalhar com ele, enfim, participamos da luta contra a carestia na periferia de São Paulo, em 77, 78, a luta pela anistia, demos apoio, solidariedade às grandes greves do ABC em 78, que mudaram a história, né, no Brasil do movimento sindical e também a história política. Depois nos envolvemos na luta pelas Diretas Já, eu fui um dos coordenadores do movimento Diretas Já no estado de São Paulo, principalmente envolvendo o grande comício do Anhangabaú, onde a gente botou 1 milhão de pessoas e que naquele momento praticamente decretava a derrota política, moral, total da ditadura, né? A oposição estava nas ruas, sem medo, numa outra escala, né? Enfim, acabei sempre no meu próprio trabalho, na minha vida, quer dizer, ou no meu trabalho, né? Atuei em prefeituras, governo do estado, criei agências de desenvolvimento como organizações não governamentais, me envolvi buscando uma visão nova do mundo, né? Uma nova visão de como a humanidade pode evoluir, pode enfrentar as suas terríveis questões, né? Eu entendo que nós estamos, nesse século XXI, defronte de questões cruciais, né? A primeira delas, sem dúvida, uma diminuição absoluta da desigualdade social e regional, que é uma coisa que destrói a humanidade e a natureza por dentro. A busca pela paz,
né, que mais do que nunca, né, o século XXI retoma um caminho de guerra, o que é extremamente ruim, né? A luta pela sustentabilidade do planeta, eu considero que nós estamos num caminho catastrófico no século XXI, né? E tem toda uma questão envolvida nisso, enfim. Sem uma participação social intensa, né, não há como buscar essa transformação. Eu sempre tive mais projeto coletivo e social do que projeto social. É um pouco o meu eixo de vida e isso vem muito desse momento, né? Lembro da famosa frase do filósofo Ortega y Gasset: eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não salvo a elas, as circunstâncias não salvo a mim, né? Enfim, criar, fortalecer essa visão coletiva de solidariedade, de busca de um novo modelo de desenvolvimento, um novo modelo de economia. O capitalismo, que é um camaleão que se transforma sucessivamente, ele não consegue dar essas respostas. O sonho de uma sociedade mais igual, socialista, permanece, né? Mas nós temos que enfrentar as coisas a cada momento, né? E no Brasil, nós estamos tendo grandes batalhas contra a extrema-direita, né? Que continua forte, vencemos eleitoralmente, mas não está morta. Enfim, temos muito pela frente para lutar pela transformação do Brasil e do mundo. Cecília? Não, só quero agradecer muitíssimo a Beth e o Marcelo, você, Rodrigo. Eu acho que sempre é importante a gente, através dessas homenagens, pequenas homenagens que o Geração 68 sempre na luta podem fazer para esses personagens que foram importantes na nossa história, contar essa história que não é contada, né? Então, eu agradeço muitíssimo. Boa noite. Não deixem de curtir e compartilhar. Se quiserem comentar, fazer perguntas, venham, façam que a gente responde. É isso aí, se inscreva no nosso canal. Obrigado, Beth, obrigado, Marcelo. Valeu, gente, um abração. Obrigado, Beth, Cecília, Rodrigo e a todos que nos veem. Muito obrigada pelo convite para esse evento. Obrigada, Marcelo. Obrigada a quem estiver assistindo. E continuemos na luta e por uma Palestina livre.